dizendo que tudo se iniciou ali, mas as grandes discussões estão no século XX, no início do século XX, onde você tem, no campo dos movimentos fundamentalistas, uma violenta crítica, porque a ciência prometeu entregar coisas que ela nunca entregou. Eu queria chegar nesse ponto, no fundamentalismo, cara. Porque o século XVIII, XIX e XX, principalmente o início dele, com a Primeira Guerra Mundial, se havia projetado, primeiro se colocou a teologia na berlinda. E um segundo movimento é que se projetou um mundo onde as pessoas viveriam mais e melhor e teriam mais qualidade de vida. A tecnologia, ela iria suprir muito das dores e doenças, quer dizer, elas trariam respostas para tudo isso. E o que nós tivemos foi uma Primeira Guerra Mundial, onde se pega todas as guerras que já existiram no longo processo histórico, nunca qualquer guerra antiga, moderna, medieval, matou ou feriu tanta gente quanto na Primeira Guerra. Então, isso foi um desapontamento. Milhares e milhares e milhares de pessoas feridas pelo mundo inteiro, ou mortas por armas, por bombas, criadas pela própria ciência. Então, aquele movimento teológico empurrado por os cantos, ele, de alguma forma, vem com uma força, dizendo: o mundo está de ponta cabeça. E vai eleger Darwin e a teoria das espécies de Darwin como o grande demônio, como o grande diabo dessas coisas todas. E isso, de alguma forma... Quem vai fazer isso? Os chamados fundamentalistas. E, de alguma forma, o que vai ter? Tem gente séria dentro desses movimentos cristãos que não querem deixar de ser cristãos, mas também não querem ser tão obtusos como os fundamentalistas. O que você acha dos fundamentalistas? Eu acho que são pessoas que procuram reagir a um mundo que eles julgam estar de ponta cabeça. Eu e Tainá Luiza de Maria temos alguns trabalhos, inclusive definindo conceitualmente, pelo viés da história, quem são esses fundamentalistas. E eles não são... A palavra permaneceu do final do século XIX até hoje, mas as práticas mudaram. Não existe nada mais camaleônico do que um movimento fundamentalista. Se antes o problema era Darwin, hoje o problema é absolutamente outro para esses caras, porque houve um tempo em que cristão não se metia em política. E talvez daí veio a ideia de... desde que eu me conheço por gente, tem de isso. Cristão é uma coisa, religioso é uma coisa, religião é uma coisa, política é outra. Por quê? Que esses caras não precisavam, os cristãos, fazer política. Porque o presidente da República era cristão, o Congresso era cristão, o Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa, o governador, o prefeito, todo mundo era cristão. Então, só se passavam leis do ponto de vista religioso que tivessem coerência com as práticas cristãs. Mas, na medida que a ciência avança, na medida que questões diante de novos atores sociais que estavam alijados da política começam a entrar na política, na medida em que homens, mulheres, homens negros, indígenas, mulheres, grupos LGBTs começam a demandar direitos e vão conquistando na luta esses direitos, na medida em que as leis cristãs ou de base cristã
né, impediam o acesso desses grupos alijados à política. Então, você tem um fundamentalismo hoje, que é muito diferente daquele do início do século XX, dizendo: precisamos ir para o Congresso, criar uma bancada, por exemplo, a bancada da Bíblia. Você acha que isso foi maquiavélico? Não é maquiavélico, mas esses caras estão lendo que o mundo está de ponta cabeça. Os caras estão dizendo: não, família é homem e mulher. Mas as lutas sociais, as conquistas de direitos, as tomadas de consciência, processos formativos que vão embasando pessoas a tomarem posições, entendem que família não é homem e mulher, que família também é um homem com um homem e uma mulher com uma mulher. E isso é legítimo, e isso é necessário. E isso na postura de um olhar que os caras dizem: mas isso não é cristão. Então precisamos restaurar um mundo cristão, porque da forma que está aí, o diabo está tomando conta, percebe? Então, não tem nada de maquiavélico, tem de luta. São campos ideológicos que estão em luta. Então, até 1973, né, as associações de psicologia entendiam que um gay era um indivíduo que tinha uma doença. Mas isso acabou. Então, esses caras têm todo o direito de serem o que são e viverem na sua plenitude. Mas um cara que é fundamentalista, cristão, por exemplo, dirá: não, isso é uma aberração. Então, é luta. É luta. Claro que eu estarei com esses caras, no campo dos LGBTs, no campo da superação do racismo, no campo de uma política mais inclusiva para todos, né? Inclusive para cristãos, mas não exclusivamente para cristãos. Então, aqui é guerra, é luta. E você acha que o fundamentalismo na política é prejudicial? Eu acho que o fundamentalismo, ele é, por si só, adverso a uma forma de governo que eu acho a melhor para se viver, que é a democracia. O fundamentalista, ele não consegue conviver com o diferente. Basta você olhar todos os dias, não uma vez por mês, todos os dias, os violentos ataques que as religiões de matrizes afro-brasileiras, através dos seus templos, das suas casas, sejam através dos seus adeptos, sofrem. As denúncias, ao longo de um ano, chegam a milhares e milhares e milhares de casos. Tá, mas deixa eu entender, André. Por exemplo, você fala no quesito democracia na política ou na própria organização social? Por exemplo, todo mundo não gosta de um tipo de pessoa. Eu não estou defendendo aqui os caras por irem contra esse tipo de gente, né? Mas assim, todo mundo, por exemplo, se vir um cara chato aqui, ficar bêbado e começar a agredir as pessoas ali, a gente não vai querer essa pessoa por perto. Então, assim, eu não quero ficar com essa pessoa por perto. Não necessariamente na regra da política precisa ser assim. O ponto que eu quero chegar é o seguinte, cara. No caso dos fundamentalistas, eles querem implantar essas ideias, né, de que, por exemplo, não podem haver pessoas homossexuais e tal. Na política, ou eles ali no ambiente deles são contra isso? Não, vamos lá, vamos pegar o teu exemplo do bêbado, que é interessante. Então tem um cara que bebeu a mais e que está, de alguma forma, criando problema, está enchendo o saco. Então, a gente não quer estar perto desse cara. Se o fundamentalista estivesse circunscrito ao seu espaço religioso, ótimo. Entendi. Se você não quer ser incomodado por ele, não vai lá. Deixa ele lá. O problema do fundamentalismo não é o cara ser fundamentalista religioso. É o problema de que
quando ele sai da igreja, sai do campo religioso dele, vai para o espaço público, ele quer impor a esse espaço público o que ele é. É aí que entra o problema de uma sociedade complexa, plural, diversa, com N outros interesses que não são exatamente o deles. Então, o que se deve garantir é a coexistência. O que se deve garantir é relações baseadas no respeito. O que se deve garantir, não é, são os respaldos legais que a Constituição te garante para regular a vida de pessoas que pensam diferente. Mas quando isso se vê ameaçado porque um campo acha, né, que as suas ideias devem sobrepor as ideias dos outros, sob o argumento que esses caras são minorias e que, portanto, minorias devem se colocar enquanto minorias e deixar a maioria governar, isso é um atentado violento à Constituição Federal, isso é um atentado violento à democracia. Então, é disso que está se falando. Ninguém é contra o fundamentalista, mas o fundamentalista religioso, cristão, as consequências que gera publicamente. Ele precisa entender que quando ele vai para o espaço público e quer impor sua goela, as suas ideias goela abaixo, para todo mundo, e usa de artifícios e estratégias que descambam para a violência ou incentivam a violência. Isso é um país que mais se mata gays. Isso é escandaloso. O que o cidadão está fazendo ali que está te incomodando? É o bêbado? Então deixa o bêbado ali, cara. Vai viver ali em outro lugar. Deixa o cara lá. Percebe? Então, quando eu digo que, por essência, a essência do fundamentalista religioso cristão aqui no Brasil, a essência dele é uma essência antidemocrática, não porque dentro da igreja, onde ele pratica as suas ideias, isso é um problema. Não. Lá na igreja dele, deixa ele ser o que ele quer. Mas no espaço público, ele tem que aprender a conviver com gente diferente. Para além disso, é um atentado violento à democracia. Então isso